Olá! Seja bem-vinda! Meu nome é Marina, sou graduada em Estética e Cosmetologia e técnica especializada em alongamento de unhas de fibra de vidro pela Piubella. A técnica de unhas de fibra de vidro vem sendo a maior tendência no mercado de unhas artificiais, por serem bastante resistentes e adaptáveis ao formato de qualquer unha, proporcionando um visual muito natural. Esse método já é utilizado pelas melhores profissionais no ramo de unhas no Brasil e no mundo. Agora, vamos apresentar todos os produtos utilizados no alongamento de unhas de fibra de vidro. Pink Gel Hélio-2 Piubella. Gel construtor utilizado na acomodação da fibra e modelagem das unhas. Fibra de vidro Piubella. São tufos de fibra de vidro dermatologicamente e microbiologicamente testados, desenvolvido para dar formato e resistência às unhas. Selante UV Piubella. Finalizador das unhas de fibra que proporciona um brilho com altíssima durabilidade. Caneta Primer Piubella. Com ação antifungos, é utilizada para remover a oleosidade das unhas naturais. PrEP Piubella. Antisséptico utilizado para a higienização das mãos e unhas, que auxilia na prevenção de micoses e agressores externos. Óleo de cutícula. Óleo hidratante usado na finalização das unhas de fibra. Lixa banana. Utilizada para desbaste das unhas naturais, nivelamento do gel e acabamento. Lixa fecha-poros. Utilizada para acabamento e finalização das unhas. Pincel. Utilizado na aplicação do gel. Tesoura. Utilizado para a preparação e corte da fibra. Pinça. Utilizado para dar curvatura das unhas. Micromotor Beltec com brocas. Utilizado para desbaste, aperfeiçoamento do acabamento e remoção das unhas de fibra. Cabine UV. Utilizada na secagem do Pink Gel e do selante. Aspirador de pó. Utilizado na aspiração e coleta dos resíduos. Outros acessórios utilizados para a realização do processo. Máscaras, luvas, palito descartável, algodão, toalha de manicure TNT, removedor sem acetona. A cliente deve estar sem esmalte e com as cutículas íntegras. Deixar para tirar a cutícula depois da aplicação. Orientar que as mãos devem ser muito bem lavadas com sabonete líquido, pelo menos por 2 vezes. A partir deste momento, a cliente não pode mais engordurar as unhas, passando a mão no cabelo ou no rosto. Analisar a unha quanto à oleosidade ou algum problema na estrutura da unha. Quanto maior a lúnula, a meia-lua, mais oleosa a unha será. Não é aconselhável aplicar em unha com micose, sob o risco de aumentar o crescimento do fungo. Arranhe a unha com o micromotor na superfície, a fim de retirar a oleosidade e criar porosidade. Perto da cutícula, passe a broca também com o intuito de aumentar o espaço a ser trabalhado. Higienize e limpe as unhas da cliente com o uso do PrEP. Aplique a caneta Primer na unha natural, para ajudar no processo de fixação do gel, porém, sem encostar na pele. Prepare as fibras, dividindo-as ao meio ou de acordo com o tamanho e formato da matriz natural da unha. Aplique uma camada de gel em toda a extensão das unhas, sem encostar na cutícula, e deixe o excesso de gel no centro da unha. Penteie a fibra deixando-a levemente curvada e aplique no centro da unha. Inicie a aderência pelo meio e leve aos poucos para os cantos, com a ajuda de um palito. Atente para que o gel absorva a fibra completamente e não deixe o gel ultrapassar o limite das unhas. Após a aderência, puxe levemente a fibra para baixo, para dar formato arredondado e não ficar tão próximo da cutícula. Seque em cabine, se a mesma for de LED, por 1 minuto, se for de UV, por 2 minutos. Realize o processo de aderência uma a uma, cuidando para a cliente não encostar a unha na base da cabine. O tempo de secagem é primordial para um bom acabamento. Aplique o gel por cima da unha, definindo o tamanho desejado. Neste processo, utilize pouquíssimo gel e dê leves batidinhas com o pincel na borda da unha, para misturar a fibra. Aplique também por baixo da fibra com o pincel sujo de gel. Seque na cabine por apenas 5 segundos. Esse tempo pode variar, mas as unhas não podem endurecer demais. Corte um pouco mais do que o tamanho desejado, sempre em cima do gel. Após cortar, aperte as laterais para manter o formato natural da curvatura da unha da cliente. Seque em cabine, se a mesma for de LED, por 1 minuto,
com as mãos viradas para baixo para secar por baixo da unha. Passe uma camada de gel na parte alongada das unhas, dando consistência à fibra, e deixe secar na cabine. Passe outra camada de gel uniforme, atentando completar com gel onde for necessário, para realizar um bom acabamento. Deixe secar na cabine, 1 minuto se for de LED e 2 minutos de UV. Retire o resíduo de gel com algodão e PREP e inicie o processo de nivelamento da superfície. Pode ser realizado com lixa e motor, para melhor acabamento. Finalize com lixa fecha-poros, para um acabamento mais fino. Borrife o PREP novamente e aplique o selante de forma uniforme. Seque na cabine. Para finalizar, aplique óleo nas cutículas. A partir deste momento, a cliente não pode mais engordurar as unhas passando a mão nos cabelos ou no rosto. Analisar a unha quanto à oleosidade ou algum problema na estrutura da unha. Quanto maior a lúnula, meia-lua, mais oleosa. Não é aconselhável aplicar em unha com micose, sob o risco de aumentar o crescimento fúngico. Arranhe a unha com micromotor na superfície, a fim de retirar a oleosidade e criar porosidade. Passe o motor também na cutícula, a fim de aumentar o espaço a ser trabalhado. Se a unha for muito oleosa, pode ser utilizada uma lixa com gramatura um pouco mais grossa, chamada lixa banana. Higienize e limpe as unhas da cliente com o uso de PREP. Aplique a caneta primer na unha natural, para ajudar no processo de fixação do gel, evitando encostar na pele. Prepare as fibras, dividindo-as ao meio ou de acordo com o tamanho e formato da matriz natural. Com a ajuda de um suporte adesivo, aplique uma camada de gel em toda a extensão das unhas sem encostar na cutícula, passando o gel também em cima do adesivo, cobrindo cerca de 3 mm do mesmo. Isso será uma pré-unha. Seque na cabine, se for de LED 20 segundos, se for de UV 40 segundos. Aplique uma camada de gel em toda a extensão das unhas sem encostar na cutícula. Deixe o excesso no centro da unha. Penteie a fibra deixando-a levemente curvada e aplique no centro da unha. Inicie a aderência pelo meio e leve aos poucos para os cantos com movimentos de subir e descer com o palito. Atente para que o gel absorva a fibra completamente e não deixe o gel ultrapassar o limite das unhas naturais. Seque na cabine, se for de LED 1 minuto, UV 2 minutos, enquanto prepara a fibra para a próxima unha. Remova o suporte adesivo. Aplique o gel por cima da unha, definindo o tamanho desejado. Neste processo, utilize pouquíssimo gel e dê leves batidinhas com o pincel na borda livre, para misturar a fibra. Aplique também gel por baixo da fibra, com um pincel sujo. Seque na cabine por 5 segundos. O tempo pode variar, mas as unhas não podem endurecer demais. Corte um pouco maior que o tamanho desejado, sempre em cima do gel. Após cortar, aperte as laterais para manter o formato natural da curvatura da unha da cliente. Seque na cabine, de LED por 1 minuto, UV 2 minutos, com as mãos viradas para secar por baixo da unha. Passe uma camada de gel na parte alongada das unhas, dando consistência à fibra. Seque na cabine, de LED por 1 minuto, UV 2 minutos. Passe outra camada de gel uniforme, atentando completar com gel onde for necessário, para realizar um bom acabamento. Seque na cabine, de LED por 1 minuto, UV 2 minutos. Retire o resíduo de gel com algodão e PREP e inicie o processo de nivelamento da superfície. Pode ser realizado com lixa e motor, para melhor acabamento. Finalize com lixa fecha-poros, para um acabamento mais fino. Borrife PREP novamente e aplique o selante, de forma uniforme. Seque na cabine, de LED 1 minuto, UV 2 minutos. Para um bom acabamento, aplique óleo nas cutículas. Repetir o processo de preparação das unhas. Após isso, inicie passando o micromotor em toda a unha a fim de retirar o brilho do selante utilizado anteriormente. Lixe a parte do gel que está soltando, removendo as infiltrações nas laterais, deixando as unhas bem uniformes. Na área de unha natural que cresceu, arranhe com o micromotor e mandril
na superfície, a fim de retirar a oleosidade e criar porosidade. Higienize e limpe as unhas da cliente com o uso do PrEP. Aplique a caneta primer na unha natural, para ajudar no processo de fixação do gel, evitando encostar na pele. Se estiver faltando cantos, aplique gel no centro da unha e coloque uma estreita tira de fibra do tamanho aproximado do reparo sobre esse gel, molhando bem. Posicione essa tira de fibra na área lateral que está faltando. Seque na cabine por 5 segundos. Corte um pouco maior que o tamanho desejado. Aperte a unha nas laterais a fim de dar formato arredondado e natural. Passe uma camada de gel uniforme em toda a unha e tentando completar com gel onde for necessário para realizar um bom acabamento. Deixe secar na cabine de LED por 1 minuto e UV por 2 minutos. Retire o resíduo de gel com algodão e PrEP e inicie o processo de nivelamento da superfície. Pode ser realizado com lixa e motor, para melhor acabamento. Finalize com lixa fecha-poros para o acabamento mais fino. Borrife o PrEP novamente e aplique o selante de forma uniforme. Secar na cabine de LED 1 minuto e UV 2 minutos. Aplique o óleo nas cutículas para um melhor acabamento. Ideal para unhas muito moles, porém longas, ou para unhas que quebram com facilidade. Seguir as orientações pré-aplicação e, após isso, arranhe a unha com o micromotor na superfície, a fim de retirar a oleosidade e criar porosidade. Passe próximo à cutícula com o intuito de aumentar o espaço a ser trabalhado. Higienize e limpe as unhas da cliente com o uso do PrEP. Aplique a caneta primer na unha natural, para ajudar no processo de fixação do gel. Aplique uma camada de gel em toda a extensão da unha sem encostar na cutícula. Deixe o excesso no centro da unha. Penteie a fibra deixando-a levemente curvada e aplique no centro da unha. Inicie a aderência pelo meio e dê leves batidas aos poucos. Seque na cabine. Se for de LED 1 minuto, UV 2 minutos. Corte o excesso da fibra rente ao tamanho natural da unha da cliente. Passe uma segunda camada e seque na cabine por 5 segundos. Aperte a unha nas laterais a fim de dar formato arredondado e natural. Retire o resíduo de gel com algodão e PrEP e inicie o processo de nivelamento da superfície. Pode ser realizado com lixa e motor, para melhor acabamento. Finalize com lixa fecha-poros para um acabamento mais fino. Borrife o PrEP novamente e aplique o selante, de forma uniforme. Secar em cabine de LED 1 minuto e UV 2 minutos. Aplique óleo nas cutículas. Na manutenção da unha normal, repor gel e fibra na área de crescimento da unha próxima à cutícula. Com o motor, retirar o selante e possíveis infiltrações. Dê porosidade à unha com a ajuda de uma lixa. Higienize e limpe as unhas da cliente com o uso do PrEP. Aplique a camada primer na unha natural. Aplique uma camada fina de gel em toda a extensão das unhas. Coloque uma estreita tira de fibra do tamanho aproximado do reparo sobre este gel, molhando bem.
Posicione essa tira de fibra na área lateral que está faltando. Seque na cabine por 5 segundos. Corte o excesso da fibra. Retire o resíduo de gel com algodão e PrEP e inicie o processo de nivelamento da superfície. Pode ser realizado com lixa e motor. Finalize com a lixa fecha-poros para um acabamento mais fino. Borrife o PrEP novamente e aplique o selante de forma uniforme. Deixe secar na cabine, de LED 1 minuto, UV 2 minutos. Aplique o óleo de cutículas para melhor acabamento. Em unhas muito curvadas, podemos atenuar essa característica com a técnica de correção de unhas curvadas. O processo de preparo da unha deve ser realizado. Em seguida, passe o micromotor em toda a unha a fim de retirar todo o brilho do selante. Higienize e limpe a unha da cliente com o uso do PrEP. Aplique a caneta primer na unha natural para ajudar no processo de fixação do gel. Aplique o gel no terço final da unha, a fim de levantar a mesma. Secar na cabine, de LED 1 minuto, UV 2 minutos. Repita o processo e aplique novamente gel no terço final da unha, trazendo um pouco do gel para o centro da unha. Retire o resíduo de gel com algodão e PrEP e inicie o processo de nivelamento da superfície. Pode ser realizado com lixa e motor para melhor acabamento. Com a unha virada para baixo, passe também o motor na parte inferior da unha, a fim de desbastar o gel e levantar a unha por baixo. Borrife o PrEP novamente e aplique o selante de forma uniforme. Secar na cabine de LED 1 minuto, UV 2 minutos. Aplique óleo nas cutículas. Podemos observar a diferença entre o antes e o depois da técnica de correção de unhas muito curvadas. O processo de preparo da unha deve ser realizado. Passe o micromotor em toda a unha a fim de retirar o brilho do selante. Higienize e limpe as unhas da cliente com o uso do PrEP. Aplique a caneta primer na unha natural para ajudar no processo de fixação do gel. Aplique o gel no centro da unha a fim de levantá-la. Secar na cabine, de LED 1 minuto, UV 2 minutos. Repita o processo com mais uma camada de gel. Secar novamente na cabine, de LED 1 minuto, UV 2 minutos. Curve a unha com a ajuda de uma pinça e seque novamente na cabine. Retire o resíduo de gel com algodão e PrEP e inicie o processo de nivelamento da superfície. Pode ser realizado com lixa e motor para melhor acabamento. Vire a mão da cliente para baixo e passe o micromotor a fim de aumentar a curvatura da unha. Retire o resíduo de gel com algodão e PrEP. Finalize com a lixa fecha-poros para um acabamento mais fino. Borrife o PrEP novamente e aplique o selante de forma uniforme. Secar na cabine, de LED 1 minuto, UV 2 minutos. Aplique óleo nas cutículas. Podemos observar a diferença, onde a unha se mostra mais curvada e mais estreita. Estamos à disposição para tirar suas dúvidas pelo WhatsApp 16 99399 9191 ou através do site www.lolitaesmalterias.com.br. Curta nossa página no Facebook, lolita.esmalteria. Visite nossas lojas em Franca, Rua do Comércio, 1687, Calçadão.